A fé transporta montanhas. E a parábola da figueira que secou, o item 8. E vem falando assim: quando saíam de Betânia, ele teve fome, e vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se, a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então disse Jesus à figueira: que ninguém coma de ti fruto algum. O que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera, Jesus disse: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tornando a palavra, lhes disse: Tende fé em Deus. Digo-vos em verdade que aquele que disser a esta montanha: tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração crente ao contrário, firmemente, de que tudo o que houver dito acontecerá, verá que com efeito acontece. São Marcos, capítulo 11, versículos 12 a 14 e 20 a 23. Aí tem uma explicaçãozinha. A figueira que secou, a explicação não, item 9. A figueira que secou é o símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem, mas que em realidade nada de bom produzem, dos oradores que mais brilho têm do que solidez, cujas palavras trazem especialmente verniz, de sorte que agradam aos ouvidos, sem que entretanto revelem quanto percrustadas algo de substancial para os corações. É de perguntar-se que proveito tiraram delas os que as escutaram. Simboliza também todos aqueles que, tendo meios de ser úteis, não são. Todas as utopias, todos os sistemas ocos, todas as doutrinas carentes de base sólida. O que a mais das vezes falta é a verdadeira fé. A fé produtiva, a fé que abala as fibras do coração, a fé numa palavra que transporta montanhas. São árvores cobertas de folhas, porém baldas de frutos. Por isso é que Jesus as condena à esterilidade, porquanto dirá: dia virá que se acharão secas até a raiz. Quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas, que nenhum bem para a humanidade houverem produzido, cairão reduzidas a nada. Que todos os homens, deliberadamente inúteis, por não terem posto em ação os recursos que traziam consigo, serão tratados como a figueira que secou. É uma bela lição, para a gente refletir, porque diante, às vezes, das nossas limitações, dificuldades, todos nós temos algo de bom, e útil a oferecer. Então, fala nessa questão da oportunidade do trabalho, que nós nos coloquemos úteis, que nós nos coloquemos assim como servidores do Cristo. Então, vamos agradecer a Deus, elevar os nossos pensamentos a Jesus, aos amigos espirituais, solicitando o amparo, a sustentação a todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, nessa oportunidade do estudo desta noite, que é da obra O que é o Espiritismo. Que cada um de nós possa assim estar com as mentes, vamos colocar a palavra, fixas, nesse momento aqui, para que possamos absorver o melhor do ensino que o nosso amigo Sérgio irá nos trazer. Que nós possamos juntos, unidos em corações e em pensamentos, vibrarmos, Pai, o Teu amor, envolvendo a todos aqueles que adentrarem aqui. Que todos possam sentir a Tua paz, que os lares dos nossos amigos aqui presentes, do Sérgio, da Roberta, do Francis, do Rogério e o meu também, possam nesse momento, Pai, sentir a Tua presença, estarem harmonizados, para que juntos, tanto aqui como em todos esses lares, possamos estar num só sentimento, o do Teu amor. Abençoa, Pai querido, nesse momento o Sérgio nas suas colocações e que nós possamos estar envolvidos na Tua paz. Com a Tua permissão, pedimos então para darmos por iniciado nesta noite o estudo do livro O que é o Espiritismo. Graças a Deus, a Jesus, graças aos amigos espirituais que nos envolvem, hoje e sempre. Que assim seja. Sérgio, meu amigo, é só para levantar a mãozinha, que Jesus te abençoe, uma linda tarefa,
Passando para você, meu amigo. Fica com Deus. Obrigado, Elô. Muito boa noite para você. Boa noite, Roberta, Francis, Rogério. Vamos então começar o nosso estudo dessa noite, que, como a Elô anunciou, é do livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Nós estamos na segunda parte, em que Kardec traz alguns princípios do Espiritismo, algumas noções básicas acerca dos conceitos que a doutrina nos traz acerca de diversas questões, diversos temas. Nós estamos numa parte destinada, na parte que trata das manifestações espíritas, e estamos no item 52. Nessa parte desse item, fim providencial das manifestações espíritas, Kardec vem responder a uma série de questionamentos daqueles que, contestando a doutrina, questionam a necessidade das manifestações mediúnicas, das manifestações dos espíritos. Então ele vem trazendo aqui uma série de argumentos demonstrando o quão útil é para o homem essas manifestações. Primeiro, por demonstrar a continuidade da vida, mostrando que a vida não acaba com essa nossa curta passagem aqui pelo mundo terreno. Segundo, possibilitando aos bons espíritos nos instruírem, nos trazerem seus aconselhamentos, suas intuições, suas inspirações, para que nós possamos fazer as nossas opções, as opções que nos levarão ao progresso que aqui viemos buscar, ou a retardar a nossa evolução, o nosso crescimento de acordo com a natureza dessas opções. Mas ele esclarece também que os espíritos não estão se comunicando, não se manifestam para resolver os nossos problemas, para nos trazer, sem nenhum esforço, a solução para questões que a humanidade precisa resolver e que o homem deve solucionar por si mesmo. Nem para auxiliar na questão da sorte, né? De os espíritos ajudarem aqueles que se dedicam a sortilégios, tentando, através de um meio mais cômodo, mais fácil, obter vantagens materiais. E nós passamos então para o item seguinte. Vamos ver então o que Kardec nos diz em continuação a esses esclarecimentos. Ele diz: com exceção do que pode ajudar o progresso moral, só há incerteza nas revelações que se conseguem obter dos espíritos. A primeira consequência desagradável para aquele que desvia a sua faculdade do objeto providencial é ser mistificado pelos espíritos embusteiros, que existem em grande número ao nosso redor. Quer dizer, Kardec aqui então, nesse item ele começa a tratar daqueles que se afastam daquele fim que ele chama de fim providencial, aquela utilidade de fato legítima que a manifestação dos espíritos nos proporciona. Então ele diz aqueles que se desviam desse fim seriedade, né, na manifestação, eles correm o risco de serem mistificados por espíritos mistificadores, espíritos pseudo-sábios, espíritos brincalhões, perturbadores, que existem em grande número em torno de nós, porque é da natureza do planeta. Nós sabemos que a Terra é um planeta que ainda está no segundo degrau da escala de 5 da hierarquia dos mundos. Então é um planeta que está mais próximo da inferioridade do que do patamar superior. Então, devido a essa circunstância,
os espíritos que aqui habitamos no planeta, que estamos a ele vinculados, somos espíritos igualmente de natureza inferior. Então, espíritos brincalhões, perturbadores, embusteiros, mistificadores, existem em grande número, e eles vão ter acesso àqueles que se dedicam à manifestação mediúnica sem um fim sério, ou sem um objetivo providencial, como diz Kardec. São aquelas reuniões com frivolidade, de brincadeiras, unicamente para se distrair, para se divertir. Que no início, quando os espíritos começaram a se manifestar na Terra, até tiveram alguma utilidade. Foi através dessas manifestações, sem nenhum caráter sério, que os espíritos se apresentaram aos homens. Eram então, nós lembramos, a história do Espiritismo nos conta, que eram realizadas até reuniões festivas, saraus, em que o ponto culminante da reunião, a atração da reunião, era a manifestação dos espíritos. As pessoas se reuniam, faziam aquela festinha, né, aquele ambiente festivo de brincadeira, recreativo, e o final era a manifestação dos espíritos através das batidas ou das mesas que giravam. E os espíritos permitiam que isso acontecesse justamente para se apresentarem à Terra, para como que dizerem, olha, nós estamos aqui, nós existimos, nós continuamos vivos. Como eles disseram ao professor Rivaio, quando esse começou seus primeiros contatos com os espíritos, somos os homens que viveram na Terra. Então, essas reuniões frívolas, sem um caráter de experimentação, sem um caráter de estudo, sem um caráter de seriedade, elas foram úteis na manifestação dos espíritos aqui na Terra, na manifestação inicial dos espíritos aqui na Terra, quando eles estavam se apresentando. Mas uma vez já consolidada essa manifestação, essa possibilidade da manifestação, a existência dos espíritos, então o que se recomenda é que as reuniões tenham um caráter, um propósito sério, um objetivo providencial, como diz Kardec. Reuniões de brincadeira, reuniões apenas com o objetivo de distração, de passar o tempo, podem e certamente atraem espíritos perturbadores, brincalhões de natureza inferior. A segunda consequência, diz Kardec, é cair no domínio desses mesmos espíritos, que podem, com conselhos desleais, conduzi-lo a infortúnios reais e materiais na Terra. Quer dizer, então é uma outra consequência. Aos poucos, esses espíritos eles se apresentam, inicialmente eles entram na brincadeira. Eles vão cultivando a brincadeira, querendo ganhar a confiança das pessoas. Mas chega um determinado momento em que eles começam a exercer um domínio sobre essas pessoas. Ou seja, eles começam a controlar, a mistificar com conselhos enganadores, com orientações que vão levar as pessoas à dor, ao sofrimento, enfim. Eles começam a utilizar dessa confiança que ganharam daquele grupo, daquelas pessoas ali que participam da reunião, para levá-las a situações de desconforto, de sofrimento, situações que as vão prejudicar. Ou seja, são espíritos inclinados para o mal que se aproveitam desse momento em que as pessoas se entregam a essas práticas. E a terceira consequência, diz Kardec, é perder, após a vida terrestre, o fruto do conhecimento do Espiritismo. Ou seja, as pessoas que se entregam a essa prática da manifestação espiritual sem um propósito sério, sem um caráter útil, elas, na vida espiritual, elas perderão toda essa
esse fruto que o conhecimento do Espiritismo pode nos trazer. Ou seja, elas responderão no mundo espiritual por essa sua opção, por essa sua atitude. E continuarão no mundo espiritual, em espírito, vinculados a esses espíritos, vinculadas, essas pessoas, melhor dizendo, continuarão vinculadas a esses espíritos brincalhões, perturbadores, que continuarão buscando prejudicá-las, continuarão buscando levá-las a uma situação de constrangimento, uma situação de dificuldade. Então, a comunicação com o mundo espiritual deve obedecer, antes de mais nada, o caráter sério, né? O caráter de seriedade, um propósito útil, e não apenas para passar o tempo, para se divertir, como brincadeira, como muitas vezes acontece aí com as pessoas, né? É conhecida aquela brincadeira dos copos, né? Aquilo tudo é muito perigoso, porque uma vez o grupo, ali as pessoas que participam dessa brincadeira, elas podem cair, como diz Kardec aqui, no domínio desses espíritos, e depois, para conseguir se livrar deles, é muito difícil. É um processo difícil, porque gera isso aí um processo obsessivo. Nós temos um amigo espírita de longa data, mais de 40 anos de prática mediúnica, e ele nos diz que uma vez foi procurado por um grupo de jovens que praticava essa brincadeira da dança dos copos, e que os espíritos que ali se manifestavam começaram a criar dificuldades a eles, começaram a prejudicá-los, dando orientações, dando conselhos negativos, e eles então quiseram acabar com a brincadeira, não mais entrar em contato com esses espíritos, e aí os espíritos passaram a persegui-los de outra maneira. Eles não faziam a brincadeira dos copos, mas esses espíritos passaram a perturbá-los com comunicações, aqueles que tinham uma percepção maior no momento de sono, dificultando o seu descanso. E aí eles tiveram que fazer um trabalho espiritual, um trabalho um tratamento espiritual, para que pudessem, na medida que eles fossem se fortalecendo, buscando o amparo da espiritualidade amiga, superior, benfazeja, aí então sim conseguir afastar esses espíritos dos seus caminhos. Então é uma coisa que a gente deve ter sempre em mente, o caráter sério das manifestações espíritas, que é o que deve prevalecer. Vamos passar para o item segundo. No caso não chegou a ser uma subjugação, Francis, foi mais uma obsessão mesmo, né? Não chegou ao estágio da subjugação, mas até poderia chegar, se eles não buscassem o amparo, né, espiritual, enquanto havia tempo, enquanto a coisa estava ainda em meio ao caminho, mas poderia chegar sim a uma situação até de subjugação. Eles eram perturbados, ouviam vozes, quando eles eram objetos nas suas residências que se deslocavam, caíam no chão, quebravam, enfim, toda aquela maneira, aqueles meios que os espíritos perturbadores têm quando querem nos criar dificuldade. E só, como eu disse, mediante um tratamento espiritual, na medida que eles foram se sintando com os espíritos benfeitores, é que eles conseguiram fechar essa brecha que eles abriram durante tanto tempo com a realização dessa brincadeira. Bom, vamos então para o item seguinte, que é o item 53. Diz Kardec: as manifestações, portanto, não estão destinadas a servir aos interesses materiais. Sua utilidade está nas consequências morais que delas decorrem. Porém, se elas só tivessem como resultado fazer conhecer uma nova lei da natureza, demonstrar materialmente a existência da alma e a sua imortalidade, isso já significaria muito,
pois que seria um novo e amplo caminho aberto à filosofia. Quer dizer, então, as manifestações dos espíritos, elas não devem, então, servir, como nós já estamos dizendo desde o início da nossa conversa, a esses interesses materiais, né? A utilidade dessas manifestações está nos ensinamentos morais, nos ensinamentos em termos de conhecimentos sobre vários ramos do conhecimento humano que delas decorrem. Esse deve ser o propósito das manifestações espíritas, né? Nós aurirmos dessas manifestações um ensinamento moral, uma mensagem relevante. Por isso as reuniões têm que ter um propósito sério. Mas diz Kardec, ainda que elas não tivessem esse objetivo, ainda que servissem apenas para comprovar essa possibilidade, essa nova lei da natureza, que é a lei que rege a comunicação do mundo espiritual com o mundo material, ainda que ela servisse apenas para demonstrar a existência do espírito, a sua imortalidade, a sua sobrevivência após a morte do corpo físico, diz Kardec, isso já seria muito, pois abriria um novo caminho para a filosofia, né? Para o conhecimento da nossa realidade existencial. Só isso aí já justificaria as manifestações espirituais. Mas a gente sabe que nós podemos extrair dessas manifestações algo muito mais valioso, né? Muito mais precioso, que são os ensinamentos, conforme de resto toda a codificação, né? Baseada em ensinamento dos espíritos, na parte que não foi terrena, não foi executada por Kardec, e na literatura subsidiária que nós temos aí, rica, né? Uma literatura rica, com vários ensinamentos de vários ramos do conhecimento humano, desde a parte científica, a parte médica, a parte literária, enfim, é um vasto manancial do campo do conhecimento humano que os espíritos exploram e vêm nos trazer com suas mensagens. Bom, vamos passar para o outro item. Até com relação a esse item, alguém gostaria de mais alguma observação? Algo que não tenha ficado muito claro? Ou podemos passar para o item seguinte, que vai tratar dos médiuns, conforme a Elô já colocou aí na área de texto. Vamos ver então o que Kardec nos diz a respeito desse item. Ele diz: os médiuns apresentam numerosas variedades nas suas aptidões, o que os torna mais ou menos próprios para a realização deste ou daquele fenômeno, deste ou daquele gênero de comunicação. Segundo as aptidões que possuem, eles se classificam em médiuns de efeitos físicos, de comunicações inteligentes, videntes, falantes, auditivos, sensitivos, desenhistas, poliglotas, poetas, músicos, escreventes, etc. Não se podendo esperar de um médium o que está fora das suas faculdades. Sem o conhecimento das aptidões mediúnicas, o observador não pode achar a solução de certas dificuldades ou de certas impossibilidades que se encontram na prática. Referência ao Livro dos Médiuns, capítulo 16, item 185. Então, os médiuns são das mais variadas aptidões. E Kardec aí enumera alguns exemplos, né? No Livro dos Médiuns nós vamos encontrar dezenas de tipos, de modalidades, de formas pelas quais a mediunidade pode se manifestar. Kardec aí cita as mais comuns,
de efeitos físicos, as comunicações inteligentes, videntes, os médiuns falantes, que hoje nós chamamos de psicofônicos. Enfim, várias categorias de mediunidade. Porém, uma coisa é importante se entender. Nós não podemos exigir de um médium a manifestação de uma forma que esteja fora do alcance das suas aptidões. Ou seja, aquele que é apenas, tão somente médium de efeitos físicos, nós não podemos exigir que ele dê uma comunicação psicográfica, por exemplo. Aquele que apenas é vidente, sua mediunidade se manifesta apenas pela faculdade de vidência, nós não podemos exigir que ele nos transmita uma manifestação psicofônica. Então, na maioria dos casos, o médium possui algumas dessas faculdades em conjunto, né? Normalmente o médium sempre tem duas ou três dessas possibilidades, dessas aptidões. É difícil ter um médium que tem apenas uma mesmo, né? Normalmente eles têm duas, três, mas também é muito difícil quem possua um número maior, a não ser casos excepcionais de mediunidades missionárias, como a de Chico Xavier, né? Chico Xavier tinha dezenas de aptidões, né, diferentes. Ele via, ouvia, tinha percepção olfativa, era de efeitos físicos, produzia manifestação de efeitos físicos, psicografava, ele escreveu poesias, escreveu textos literários, enfim, tinha toda uma gama de aptidões, mas são exceções, são médiuns que já vêm com uma certa caminhada evolutiva desse campo, né? E então se apresentam com várias aptidões de mediunidade, mas não é o comum. O mais comum é o médium ter uma, duas, no máximo três dessas aptidões concomitantemente. Então não se pode esperar que o médium seja intermediário de uma manifestação através de um meio do qual ele não tem aptidão, né? Se ele tem aptidão apenas como médium escrevente ou como médium auditivo, por exemplo, nós não podemos exigir dele uma manifestação de efeitos físicos. E assim com relação a todas as demais modalidades de aptidões. Isso é muito importante para que não se venha exigir do médium mais do que ele possa dar, né? Para que venha se cobrar do médium algo que ele não tem aptidão para nos proporcionar. Então isso é importante, esse entendimento, e por isso o estudo do Livro dos Médiuns é fundamental para aquele que vai participar de um trabalho mediúnico, de manifestação espiritual. Vamos passar para o item seguinte, item 55. Diz Kardec, aqui ele está falando então dos médiuns de efeitos físicos. Os médiuns de efeitos físicos são mais particularmente aptos a provocar fenômenos materiais, como movimentos, batidas, com a ajuda de mesas e de outros objetos. Quer dizer, então, esses são os médiuns de efeitos físicos, aqueles que agem mais diretamente sobre a matéria do mundo terreno. Eles agem provocando movimentos de objetos, provocando batidas, mesas em paredes e outros objetos. Esses então são os médiuns puramente de efeitos físicos, que possibilitam a produção desses fenômenos.
Quando, porém, explica Kardec, esses fenômenos demonstram um pensamento ou obedecem a uma vontade, são de efeitos inteligentes, que por isso mesmo indicam uma causa inteligente. É uma forma de os espíritos se manifestarem. Então, desde que dessa manifestação resulte uma ideia, resulte um pensamento, já não é mais uma mediunidade de efeito puramente físico. Passa a ser uma manifestação espiritual de efeito inteligente, porque está externando um pensamento, está expressando a ideia, o pensamento de um espírito. Por meio de um número determinado de batidas, se obtém as respostas sim e não, ou a indicação das letras do alfabeto, destinadas a formar palavras ou frases. Esse meio primitivo é muito vagaroso e não é próprio para grandes desenvolvimentos. As mesas falantes foram o começo da ciência espírita. Hoje, que se possui meios de comunicação tão rápidos e tão perfeitos quanto entre os vivos, elas só são utilizadas acidentalmente e como experimentação. Quer dizer, então, através de um médium que possua essas aptidões de efeitos físicos, é possível se obter uma manifestação inteligente. Aí já não será mais uma manifestação puramente de efeitos físicos, será uma manifestação inteligente, que estará expressando, externando a ideia, um pensamento do espírito. Então se faz uma convenção. Por exemplo, uma batida significa sim, 2 batidas significa não. E aí vão formulando perguntas. Ou então, de acordo com o número de batidas, se convenciona identificar uma letra do alfabeto. E aí vai se formando palavras, vai se formando frases. Só que esse meio, evidentemente, é um meio muito demorado, muito difícil, né? Muito trabalhoso. Porque para formar uma frase se levaria talvez quase 1 hora, né? Porque o alfabeto tem 23 letras. Então, teríamos que convencionar letras que teriam 18 batidas, por exemplo. Então seria algo muito demorado, muito trabalhoso. E como diz Kardec, então é um meio primitivo, é um meio que no início foi utilizado enquanto não se desenvolvia meios mais rápidos. Hoje, no entanto, já há formas mais rápidas para essa comunicação, como nós vamos ver aí mais adiante. Vamos para o item 56. Diz Kardec: de todos os meios de comunicação, a escrita é ao mesmo tempo o mais simples, o mais rápido, o mais cômodo e aquele que permite um maior desenvolvimento. É também a faculdade que se encontra mais frequentemente entre os médios. Então aqui Kardec classificando a comunicação através da escrita como um meio mais rápido, mais simples, que permite uma maior possibilidade de desenvolvimento da manifestação. Isso a sua época, não é? Nós podemos aí, acho que nós temos que fazer uma leitura levando em consideração a época, aqueles primeiros anos da doutrina, quando a mediunidade psicofônica ainda não estava desenvolvida, né? Kardec chamava de médiuns falantes. Hoje nós sabemos que o modo mais prático de comunicação é a mediunidade psicofônica, em que o espírito fala diretamente, sem precisar de escrita. Ele fala através da palavra oral, se utilizando do médium, né? Do órgão fonador do médium. Então hoje, acredito eu, não sei se vocês estão de acordo, mas eu acredito que a mediunidade, o modo de comunicação, o meio de comunicação mais eficiente, mais rápido e mais cômodo não mais a escrita, mas a mediunidade falante,
como chamava Kardec, que à época não estava ainda bem desenvolvida. Daí talvez ele tenha chegado a essa conclusão. Não sei, é um pensamento meu, não estou contestando aqui Kardec, estou apenas procurando situar no tempo o seu pensamento. Àquela época, claro que era mais fácil a mediunidade escrita do que, por exemplo, uma mediunidade através de batidas, né? Através das mesas girantes. Mas hoje já temos com a mediunidade psicofônica, acredito que seja o meio mais rápido, mais simples de comunicação. O que vocês acham? Vamos colocar aí na área de texto, gente. O que vocês acham disso? Vocês concordam, não concordam? Não é preciso concordar, não. Você também acha, né, Lu? Hoje a mediunidade psicofônica, praticamente que as reuniões mediúnicas, em sua grande maioria, são... e outros meios, né, Roberta? Vão sendo conhecidos, vão sendo descobertos, né? Os espíritos disseram no livro dos espíritos, né, que a comunicação é pela forma, hoje, quer dizer, naquela época, né, quando eles responderam a Kardec, era da forma possível, mas que outros meios viriam, mais perfeitos, mais práticos, mais rápidos. E vão continuar se desenvolvendo. Temos aí a transcomunicação, né, instrumental, quando os espíritos se comunicam através de aparelhos de comunicação, né, como rádio, computador, telefone, televisão, que está ainda numa fase incipiente, né, ainda, mas que vai realmente, mas que vai se desenvolvendo. Existem até grupos de pesquisa, pessoas que se dedicam à pesquisa e buscando o desenvolvimento desse meio de transcomunicação, né? Existem grupos específicos com esse objetivo, de procurar desenvolver esses meios da comunicação via transcomunicação instrumental. Bom, vamos seguir então para o item 57. Diz Kardec: para obter a escrita, inicialmente se utilizaram de intermediários materiais, como cestas, pranchetas, providas de etc. Providas de um lápis, referência ao livro dos Médiuns, item 125. Mais tarde foi reconhecida a inutilidade desses acessórios e a possibilidade de os médiuns escreverem diretamente com a mão, como o fariam em circunstâncias normais. Quer dizer, no início, né, nós lembramos, quando a comunicação escrita começou a se desenvolver, né, e foi através da comunicação escrita que Kardec recebeu, por exemplo, o Livro dos Espíritos e todos aqueles depoimentos que vieram a compor as obras da codificação posteriormente. Utilizava-se não apenas o intermediário mediúnico, né, que era o médium, mas também, como diz aqui Kardec, um intermediário material, que eram cestas, pranchetas. Se amarrava o lápis nessa cesta, o médium então segurava a cesta e ia escrevendo dessa maneira. Mas, porém, mais tarde passou-se a observar que essa cesta, essa prancheta, não tinha nenhuma utilidade prática, né? Não havia essa necessidade, não tinham nenhuma finalidade na comunicação. E o médium passou, então, a escrever diretamente com a mão. Chegou-se à conclusão, através da experimentação, que o médium podia escrever como se ele estivesse escrevendo normalmente na vida de relação, nos atos comuns da vida. Não havia mais necessidade de se amarrar cestas, nem pranchetas,
houve épocas até que se amarrava a própria mesa. Então hoje, mais tarde, logo se descobriu que esse uso desses objetos era absolutamente desnecessário e que o médium podia escrever diretamente com a mão. Item 58. O médium escreve sob a influência dos espíritos, que servem deles como de um instrumento. Sua mão é tomada por um movimento involuntário, que na maioria das vezes não podem conter. Certos médiuns não têm nenhuma consciência do que escrevem. Outros têm uma consciência mais ou menos vaga, ainda que o pensamento lhes seja estranho. É isso que distingue o médium mecânico do médium intuitivo ou semimecânico. Então, uma vez então constatada que o médium, a utilização de cestas ou de pranchetas era algo absolutamente inoperante, né, desnecessário, o médium passou a escrever diretamente com a mão, como faz na vida cotidiana. Mas eles escrevem então sob a influência dos espíritos. Então ele explica aqui Kardec que a mão do médium é tomada por um movimento involuntário, que na maioria das vezes o médium não pode sequer conter, ou seja, o médium ele não tem o controle sobre a mão. O espírito utiliza a sua mão para que ele possa escrever, né? Colocar no papel o pensamento dos espíritos. No entanto, alguns médiuns têm consciência do que estão escrevendo, outros não têm essa consciência. Então é o que Kardec diz que distingue os médiuns mecânicos do médium intuitivo ou semimecânico. Semimecânico é aquele que o espírito utiliza da sua mão sem que ele precise, sem que ele tenha qualquer controle sobre ela, mas ele tem consciência daquilo que está escrevendo. A ciência espírita explica o modo de transmissão do pensamento do espírito ao médium e o papel deste último nas comunicações. Então é através do estudo da ciência espírita, através do Livro dos Médiuns, que é a obra principal da ciência espírita, é que nós vamos estudar as circunstâncias, as leis que regem a produção desse fenômeno mediúnico. É através do estudo do Livro dos Médiuns, que é uma obra fundamental para aqueles que querem conhecer o Espiritismo e principalmente para aqueles que querem praticar a mediunidade, praticar a manifestação espiritual. Então, resumindo, temos aí a diferença, né? Médium mecânico é aquele que escreve sem consciência. Intuitivo é aquele que tem consciência daquilo que está escrevendo. E o semimecânico é aquele que escreve automaticamente, mas que tem ao mesmo tempo consciência. Vamos passar para o item 59 então. Diz Kardec: o médium possui a faculdade de comunicar, mas a comunicação efetiva depende da vontade dos espíritos. Se eles não quiserem se manifestar, o médium não obtém nada. É como um instrumento sem um músico. Os espíritos só se comunicam quando querem ou podem, e não estão ao capricho de ninguém. Nenhum médium tem o poder de fazê-los vir de acordo com a sua vontade e contra o desejo do próprio espírito. Isso explica a suspensão momentânea da faculdade entre os melhores médiuns e a intervenção que eles sofrem às vezes durante vários meses. Portanto, seria um erro associar a mediunidade a um talento. O talento se adquire pelo trabalho. Aquele que o possui sempre é dono dele, mas o médium jamais é dono de sua faculdade.
já que ela depende de uma vontade independente da sua. Bom, então o que Kardec está querendo dizer aqui? Que embora o médium seja essencial para a produção da manifestação espiritual, para a produção da comunicação do espírito, essa comunicação não depende única e exclusivamente do médium. O espírito, ele como nós, ele é dotado de livre-arbítrio. Ele tem também o seu livre-arbítrio no mundo espiritual. E ele só vai se comunicar se ele achar que deve se comunicar, se for desejo dele se comunicar, e se houver a possibilidade. Porque aí nós vamos ver, é preciso um outro estudo, né? A literatura mediúnica nos dá, subsidiária, nos dá notícia de que muitas das vezes o espírito não é permitido ao espírito. Ô Hermes, como vai? Tudo bem? Nelson, tudo bem? Não é permitido ao espírito se comunicar por um motivo ou por outro. Tudo envolve uma questão de merecimento, uma questão de sintonia fluídica, uma questão de equilíbrio, né, do espírito estar bem centrado, equilibrado para poder se manifestar. Enfim, existe toda uma série de circunstâncias que vão dizer se o espírito pode ou não se comunicar. Mas, então, o importante aqui nesse item é que, como Kardec explica, o médium ele só obtém a comunicação se o espírito, se for da vontade do espírito que ela se opere, né? Senão, do contrário, na imagem aqui de Kardec, o médium é um instrumento sem um músico, ou seja, aquele que iria operar aquele instrumento não está presente, então não terá nenhuma manifestação. Por outro lado, é preciso entender, então, que os espíritos eles não estão sujeitos às nossas vontades. Ninguém, sendo médium ou não, tem o poder de fazê-los vir até nós e se comunicar. Ninguém pode obrigar o espírito, ninguém aqui, terreno, né, tem essa faculdade de obrigar o espírito a vir se comunicar. No mundo espiritual, sim, os espíritos superiores, eles podem compelir o espírito à comunicação, como nós vemos nas reuniões mediúnicas, né? Espíritos que são trazidos para se comunicarem contra a sua vontade. Mas aí é porque existe uma hierarquia no mundo espiritual. Os espíritos mais elevados, ele tem um poder irresistível sobre os espíritos que lhes estão inferior. Então eles têm essa possibilidade de obrigarem os espíritos a comparecerem àquela reunião e darem a sua manifestação, se comunicarem. Mas nós aqui na Terra, o homem encarnado, ele não tem como obrigar o espírito a se manifestar, seja ele médium ou não. O espírito tem sempre o livre-arbítrio para fazer a sua escolha, dizer se quer se comunicar ou não. Pois é, o que nós podemos fazer é evocar o espírito. Isso aí é diferente, né? Nós podemos evocar o espírito, mas ele só virá se ele quiser e se ele puder. Se ele não tiver o desejo de se comunicar, não adianta nós evocarmos. O telefone vai tocar daqui para lá, mas ele não vai atender o telefone, né? Então, essa frase aí foi cunhada pelo Chico para justificar pessoas, né, que iam lá a Uberaba em busca de comunicação de seus entes queridos e que a comunicação não se concretizava. Então, Chico cunhou essa frase, né, para essas pessoas pudessem entender, dizendo, ó, o telefone toca de lá para cá, quer dizer, depende do espírito querer se comunicar, é isso que ele quis dizer.
Agora é preciso entender que nós podemos sim evocar o espírito, chamar o espírito para a comunicação, mas que não temos como obrigá-lo a fazer. Isso fica por conta do seu livre-arbítrio e das suas possibilidades, se ele pode ou não fazer essa comunicação. Ok? Bom, Pois é, Lô, depende de uma série de circunstâncias, como eu disse, né? Possibilidade do merecimento, se o espírito vai poder se comunicar ou não, da sua situação. Tem espíritos que estão no mundo espiritual em grande dificuldade, né? Desequilíbrio, processo de desequilíbrio grave, perturbação psíquica. Esses espíritos não têm como se comunicar. Então, circunstâncias não o permitem. E depende também, em última análise, da sua vontade. O espírito pode estar com todas as possibilidades de se comunicar, mas não querer se comunicar. Então, tem que também se respeitar o livre-arbítrio do espírito, porque o livre-arbítrio é um atributo que nós não perdemos em circunstância nenhuma. Nós trazemos conosco quando fomos criados enquanto espíritos. Né? Você diz esses espíritos que estão desequilibrados, né? Claro, eles podem... eles têm essa possibilidade, né? Se eles se sintonizarem com esses conosco aqui, encarnados, eles vão trazer dificuldades, embaraços. Exato, é a questão da sintonia, né? Se nós abrirmos essa brecha, esse canal de comunicação com eles, eles poderão se comunicar conosco. E aí, depois, para consertar, né? Para pôr um fim nesse processo, é aquele trabalho que a gente já conhece, né? De desobsessão. Bom, gente, nós estamos então com o nosso tempo já estourado. Paramos aqui então no item 59. Semana que vem vamos continuar com esse item, né? Dos médiuns, que é o item que dá continuidade à segunda parte do livro, que é o Espiritismo, que nós estamos estudando. Alguém gostaria de mais alguma observação? Algo que não tenha ficado muito claro? Então nós podemos... Vamos lá, Hermes. Beleza. Ok. O privilégio foi nosso de contar com a sua tão prestigiosa presença, que infelizmente não é tão constante aqui no nosso estudo das quartas-feiras como nós gostaríamos que fosse, mas certamente é por motivos, algum motivo relevante, né, que o impede de estar aqui conosco às quartas-feiras. Bom, gente, o Hermes vai falar, então vamos passar a palavra para o Hermes. Bom, vamos passar a palavra para o Hermes, depois vamos ver quem é que vai fazer o encerramento. Eu que agradeço a vocês a companhia aí durante essa hora de estudo, que eu espero tenha sido proveitoso para todos nós, e até uma próxima oportunidade. Tenham todos uma boa noite. Olá Sérgio, boa noite gente. Satisfação poder chegar aqui. E mal cheguei, já me convocaram para a pressa, brincadeira, viu? É por isso que eu não venho aqui em lugar nenhum, viu, Sérgio? Eu tenho um cara de preceiro impressionante. Realmente eu tinha vontade de ir mais vezes, mas aqui à noite eu tenho que dar uma fugidinha, né? Aqui, cara, só tem eu e a esposa. Os filhos estão todos já despachados. Se eu ficar muito tempo aqui à noite, já viu, né? Acaba perdendo o mandato. Eu tô chegando, né, Francis? Eu tive 35 dias fora praticamente, viajando.
Estou agora em casa outra vez. Então vamos fazer a prece para não retê-lo mais os amigos. Com certeza, viu? Agora eu estou de volta. Estou de volta à barbaridade. Eu não peguei todo o estudo, obviamente. Peguei o finalzinho. Mas vamos agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer a Deus, a Jesus, agradecer ao nosso companheiro Sérgio, os companheiros que estão na sala, pelas presenças. A Jesus agradecemos o envio dos bons espíritos, que certamente desde cedo já intuíram nosso amigo Sérgio, para que ele, como sempre, traz a nós nas palavras os ensinamentos dos Espíritos, e que possamos, de certa forma, reter em nossas mentes os ensinamentos aqui ditos, ministrados, tendo a certeza que esses ensinamentos que nós adquirimos diariamente vêm somar a nossa biblioteca mental, para que possamos caminhar no rumo certo, ou o menos virtuoso possível, para que possamos encontrar um dia o grande farol que é Jesus. Se conosco, Mestre, abençoa-nos e seja sempre abraçando a todos, hoje, agora e sempre. Que assim seja.